Certo, já começou a gravação, então a gente inicia a nossa aula nesse momento. Né? Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui nessa aula, a nossa primeira aula aqui da disciplina Educação, Cultura e Sociedade em Tempos Contemporâneos. Eu sou o professor Tiago Albano de Souza Pimenta, sou professor do IFMS, e a gente vai ter nossos encontros, as nossas aulas aqui no decorrer desse mês de abril, para a gente discutir muitos pontos que está dentro dessa temática ampla, né, que envolve educação, que envolve cultura, que envolve a sociedade, né, educação e cultura estão dentro do bojo da nossa sociedade, e falando sobre contemporaneidade, né? Falando sobre esses tempos mais atuais, um pouco sobre pós-modernidade, sobre modernidade também. Certo? Eu vou colocar aqui, maximizar. Não sei como que tá para vocês aí, para enxergar. Vocês podem me dar um toque, ligar o microfone, porque para mim está aparecendo aqui somente o slide. E tá vocês... bom, professor. O slide está ocupando a tela toda e a gente consegue visualizar o senhor e os outros alunos. Beleza, ótimo. Que a gente vai se cuidando um do outro aqui, certo? Gente, então essa disciplina, nós coloca aqui essa capa da aula, né? A gente nem é ainda a capa da aula, porque aqui a gente está colocando, né, o meu nome, colocando a nossa disciplina, né? Porque antes de nós iniciarmos aqui a explanação e aquilo que a gente vai trabalhar nesse primeiro encontro, né? Eu queria, primeiramente, me apresentar e ouvir um pouco de vocês, né? Deixa eu tirar aqui, eu quero ver um pouco da cara de vocês, porque a gente ainda não começou a aula em si. Estamos aqui num processo de apresentação inicial, né? Então, meu nome está aí, né? Tiago Albano de Souza Pimenta. Eu sou professor de geografia, né? Minha formação é geógrafo. Quando eu estudei e fiz a graduação de geografia, eu fiz a licenciatura e o bacharelado também de geografia na Universidade de Unesp, né? A Unesp de Presidente Prudente. Posteriormente, né, no caminhar aí da minha vida, dei aulas, né, na rede municipal, né, vim para o Mato Grosso do Sul, comecei a dar aula também na cidade de Nova Andradina, depois rede estadual, né, ministrei aula nas escolas ali da cidade de Nova Andradina também, na rede estadual e na rede municipal, zona rural também, zona urbana. Depois, a partir de 2013, eu fiz o meu mestrado, comecei ali nesse ano, e depois apresentei a minha dissertação. A minha dissertação, ela tinha, né, na época, o foco de analisar o cinema e a questão ambiental. Então, era mais do ponto de vista de como a linguagem cinematográfica, principalmente os filmes hollywoodianos, eles trabalhavam essa temática ambiental, né? A questão da natureza, o meio ambiente e tal, e como que a gente analisava isso do ponto de vista geográfico. Depois, né, em 2017, eu ingressei no doutorado, isso mestrado na Universidade Federal da Grande Dourados, né, é onde eu moro atualmente e trabalho aqui no IFMS, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, meu mestrado e meu doutorado também pela Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. E, no doutorado, eu fui mais afunilando para o ensino. Então, comecei a fazer uma discussão sobre o ensino de geografia e também a linguagem cinematográfica, que mais ou menos permaneceu, né, além da geografia, né, discussão da minha formação, permaneceu do mestrado até o doutorado.
Então, deu um foco maior por um ensino de geografia, pensando nas aulas de geografia, pensando a geograficidade da escola, né? E dialogando com as produções cinematográficas aí das diversas possibilidades, não só como no meu mestrado, né, a hollywoodiana, mas produções de diversos países também, certo? Então, falei um pouco aqui da minha formação, eu já dei aula no IFPA também, já trabalhei no IFPA por 3 anos, né, fui professor do IFPA na cidade de Conceição do Araguaia, cidade do sudeste do estado do Pará, que é um estado muito grande, faz fronteira a cidade, tá, permanece lá eu não, mas, né, faz fronteira com Tocantins, a cidade, né, ali em Rio Araguaia, e desde 2023 estou no IFMS como professor. Primeiramente, iniciei no campus de Ponta Porã, e desde o ano passado estou aqui no campus de Dourados, no Mato Grosso do Sul, certo? Aqui na sala, né, somos 10, né, então tá eu mais 9 aqui de vocês, e eu queria rapidamente que vocês falassem, né, se vocês se apresentassem rapidamente, sou professor, tenho essa formação, né, meu nome é tal, eu sou professora, professor, e de qual cidade que vocês são? Rapidamente, quem quiser começar. Meu nome é Mariane, dá para ver, né? Tá aí no letreiro. Eu Uhum. sou professora de geografia também, sou formada em geografia, diferentemente Ótimo. da professora, eu fiz meu mestrado voltado para alfabetização científica, mas o meu doutorado eu fui bem específica porque tinha um tema que me interessava. Eu falei sobre a informalidade. Na verdade, eu falei sobre os circuitos econômicos dentro da informalidade. Eu também tenho um curso de pós-graduação de análise ambiental e outro de educação à distância. Fora outros cursos que eu tenho. Sou professora do Instituto Federal aqui no Tocantins, moro em Palmas e sou de Curitiba, Paraná. Ah, bacana. E você está em Palmas já há quanto tempo, assim, mais ou menos? Professora, eu estou aqui em Palmas desde 2010. Desde 2010? Uhum. Bastante tempo, hein? Sim, bastante tempo. Você tem vontade de voltar para o Paraná? Não, professor, passar Não. fome, não. O Paraná pode ser muito bonito, mas você tem que ter uma renda muito boa, porque você tem que contar com roupa de inverno, roupa de outono, primavera e verão. Além disso, Uhum. lá é caríssimo, porque as distâncias lá, apesar das distâncias em Palmas serem longínquas, né? Mas não são tão longínquas quanto o Paraná. Acho muito bonito o Paraná, mas de lá eu só trago lembranças que economicamente foram muito maus para mim. Uhum. Sim, tem esse aspecto, com certeza, né? Entendo do seu lado. Já eu, não sei se você conhece Conceição do Araguaia, né? Que eu morei, que não está tão distante, né? Não sei se você conhece Eu não Conceição. conheço, professor, mas já ouvi falar. Aham. Então, Palmas era um ponto assim que algumas vezes eu fui quando eu estava em Conceição do Araguaia, né? Enfim, né? E acho que de Conceição do Araguaia a Palmas dá uns 300 quilômetros, mais ou menos, é a capital mais próxima, é mais próximo que Belém, que está mais de 1.000 quilômetros. Então é isso, eu sei que quando eu estava em Conceição do Araguaia, em relação a Dourados já tinha diferença de custo de vida, né? Então a gente tem essa característica, né? Geográfica, né? Que dá um fôlego maior economicamente para nós que somos servidores, né? E a gente tem esse salário fixo, e aí morando, que nem se falou, exemplo, Curitiba, né? Custo de vida maior, tal, tem essa questão mesmo. Beleza, prazer conhecer você, Maria. Quem que se habilita a ser o próximo? Posso falar aqui, deixa eu fazer uma chamada? Pode falar, gente, quem que se habilitar aí, depois da Mariana. Eu sou a Alessandra, boa noite. Boa noite, Alessandra. Eu moro aqui em Deodápolis
fazem 10 anos que meu esposo passou no concurso e aí nós viemos para cá. Era de Dourados, né? Mas vivo em Dourados porque os pais moram lá, os sogros, né, moram lá e agora minha filha fazendo faculdade lá também. Aqui em Deodápolis, eu sou professora da educação especial o ano passado e esse ano. Minha formação é em pedagogia e pela UFPB. Certo. Desculpa, Finalizou, professora. Alessandro? É porque eu acho Não, que deu não. uma cortada. Aqui acho que falhou para mim também. E a minha formação é em pedagogia, fiz pedagogia pela UFGD, e o ano retrasado eu terminei letras em inglês, aqui pela FAVEM, fiz uma à distância. E tenho pós na educação especial, no espectro do autista, né, específico, e na EJA, em gestão de EJA, né? E agora fazendo essa. E aí, então, esse ano eu sempre fui regente, né? Desde aí de Uhum. Dourados, aí sempre fui regente, e aqui em Deodato está com 2 anos que eu estou no município. Esse ano só estou no município, ano passado estava no município e no estado, como professor apoio, né? Então, aí um pouquinho mais, digamos assim, não é tão puxado, né? Mas, assim, Uhum. eu trabalho com três autistas, são crianças, são bebês, então é mais gostoso, né? E aí você se especializa para ver o que dá para Uhum. ser trabalhado com as crianças. E eu gosto, mas também gosto de alfabetizar, e é isso. E aí moro em Uhum. Deodápolis. Sou casada, Uhum. tenho 3 filhos, um fazendo faculdade, o outro no ensino fundamental 2 e o outro na educação infantil. Ótimo. É a terra do João Batista também, né? É, né? É verdade. E é Ah, isso. quando, né, a gente sempre passa, né, por Deodápolis, tem. Passa, é verdade. Quando eu vou para Nova Andradina, né? Também Passa, passa, passa por tá dentro de certo. Deodápolis, que a BR é Aham. dentro da cidade de Deodápolis. Obrigado! Filho, Opa, desculpa, professora. não tem problema Tranquilo, não. era isso. Era isso. Quem que se habilita a ser próximo, a se apresentar? Oi, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo sim, Thaisa. Meu nome é Thaisa, eu moro aqui em Viema, sou formada em Letras e Pedagogia, tenho pós em Psicopedagogia e Estudos da Linguagem. Eu trabalho em Deodápolis como professora efetiva no 5º ano, regência, e aqui em Viema eu trabalho numa escola particular. Eu leciono a língua inglesa para os pequenininhos, desde a educação infantil até o 5º ano, e no estado, língua inglesa para o ensino médio. Ótimo. Então, a gente já tem formações aqui distintas, né? Dentro das 3 apresentações. Olha, vamos seguindo aí, pessoal. Pode mandar bala aí na apresentação, quem quiser. Vocês estão tímidos? Boa noite, sou a Fernanda. Ah, Fernanda, Sou tudo bem? formada em Geografia pela FGD. Fiz mestrado com você quando estava fazendo doutorado. Com a Eu estou professora lembrando de Flaviana. você. Aham, Fernanda. Sou Uhum. especialista em Educação Especial IAE pela FGD, em Libras. Sou especialista também em Psicopedagogia. Atualmente eu trabalho como professor apoio da Rede Estadual e Municipal de Fátima do Sul. Uhum. Primeira vez que eu estou trabalhando aqui na minha cidade. E estou estudando. Agora estou com Aham. vontade de ir para a área da saúde. Estou querendo fazer TO Eita. e fono. E vocês estão, vocês estão fuçando aí as coisas, né? Várias especializações, né? Então,
às vezes é um caminho, né, bacana aí, dentro das especializações que você está fazendo, desse foco que está dando, né? Sim. Bacana, Fernando. Beleza. Tamo aí. Eu lembro da gente lá. Você trabalhou junto com a Flaviana também, não foi? Sim, eu fazia Aham, mestrado com ela. ótimo, beleza. Vamos que vamos. Gente, quem que segue mais? A Lilian está se apresentando aqui. Ela está sem áudio, Lilian. Você está sem áudio ou você não está nos ouvindo? O que está acontecendo? Só dá um toque aí no chat, qualquer coisa. Ah, ela está sem áudio. Estou sem áudio. Beleza. Então, a Lília. Beleza. Lília, você é de qual região, cidade? São Paulo. Beleza. Professora de Educação Infantil também. Estuda as comunidades quilombolas. Ótimo. Muito bacana. Eu, aqui dentro do IFMS, e já no IFPA também, eu sempre fiz parte do NEABI, né, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, que tem todas as instituições federais de ensino. Então, lá no IFPA, eu fiz parte do NEABI também, em Ponta Porã, e aqui em Dourados também faço parte do NEABI. Prazer, Thaisa, não, desculpa, a Lília, a Thaisa está aqui também. Prazer, Lília, e a gente vai fazer vários diálogos aí, conversas, tá? Quem que se habilita a ser o próximo a se apresentar? Bom, boa noite, meu nome é Fabiano, eu sou aqui de Três Lagoas, aqui na divisa, né, da fronteira com São Paulo, Mato Grosso do Sul. Sou professor da rede estadual de ensino, minha formação é letras, né, eu sou professor de língua inglesa, tenho especialização em linguística aplicada, tenho em docência para educação tecnológica, meu mestrado é em docência, né, fiz em docência para educação básica, e atualmente eu faço doutorado pelo programa daqui, e o meu objeto de pesquisa é o discurso sobre neurodivergência, né, que existe na rede estadual. Então, eu me interesso bastante porque é uma realidade que eu vivo, eu tenho um olhar mais... Eu acho que a linguagem, ela consegue, literalmente, né, dar voz, e é importante a gente ter esse olhar, né? A gente é pego muito por uma realidade onde, igual o caso da colega aí, né? Nas salas que eu trabalho, é uma pessoa que fica responsável por 3, 4 estudantes, e isso é uma coisa que é algo complicado, né? Então, o objetivo de fazer a pós foi justamente atualizar, não só na parte de inclusão, né? Mas atualizar os conhecimentos, porque eu acho importante, né? E é uma experiência que eu acho que todo professor tem que ter essa oportunidade de estar sempre estudando. E é isso. Certo. Muito bom. A Lilian tá mandando aqui a sua formação, mestrado em História da África, diáspora dos povos indígenas, doutorado em Educação, Arte e História da Cultura. Muito bom. Eu acho que você pode contribuir conosco aqui, que a nossa discussão vai ser muito, muito bacana, né? Vai ser fenomenal, assim, certo? Então, Fernanda, Fabiano, Thaís, Alessandra, Mariana já se apresentaram. Quem mais? Além da Lilian também pelo chat, quem mais pode falar? Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Sou a Giovana. Boa noite. Eu sou mestranda em letras, sou formada em letras pela UFGD e também mestranda em letras. Eu pesquiso gêneros textuais, né? Então, estou trabalhando com a escrita da IA. Também sou egressa do Instituto Federal daqui de Dourados, mas não tive a oportunidade de ter aula com o professor Tiago. Tive aula com o professor Valdomiro. E é isso, sou formada há pouco tempo, agora estou lecionando pela Rede Estadual de Ensino. E essa é a minha primeira especialização, diferente dos colegas que já têm várias, essa é a minha primeira. Ótimo. Muito, muito legal.
muito legal. E, assim, como a Giovana acabou de falar, né, os colegas com bastante especializações e tal, é bacana ver isso, porque é o interesse, né, de sempre estar estudando, né, sempre se atualizando. Muito massa mesmo da parte de vocês. Seguindo, pessoal, acho que quem está faltando aqui, não sei se a Stephanie é a nossa tutora, né? Não, acho que essa é outra Stephanie. Tá, eu acho que é você, Stephanie, que está faltando, só para apresentar. Será que ela está aqui, nesse momento? No momento da chamada oral? Assim? Depois ela se apresenta e a gente dá um toque. Gente, então, fizemos a nossa apresentação aqui, vamos seguir, eu vou colocar aqui a tela inteira, para colocar, fiz essa capa aqui da nossa disciplina, colocando meu nome, a nossa especialização, ensino de humanidades e linguagens, né? Então, como eu estou abraçando essa disciplina pela primeira vez aqui, primeiro momento que eu começo a lecionar dentro aqui da pós, né? Eu que ingressei aqui em Dourados, no campus, em maio do ano passado, e quase que um ano depois, né? É agora a primeira oportunidade mesmo de estar entrando como professor na pós. Eu já fazia parte do quadro de professores, mas é a primeira disciplina que eu começo a ministrar aqui para vocês, né? Inclusive, quando eu estava fazendo essa aula, planejando essa aula, né, dentro da correria nossa, que é correria de professor, né? Então, eu sou professor também do ensino médio e tal, e da EJA Ensino Médio também, no turno. A gente tem, né, vários compromissos, e aí eu comecei a planejar e fazer a minha aula. E eu pensei assim, cara, eu sempre busco, né, como a minha formação, eu sempre busco um diálogo com as linguagens, de fato, assim, principalmente as linguagens artísticas, né? E aí, como é a minha primeira aula aqui nesse momento, né, que a gente está inaugurando, né, eu estou fazendo quase como uma experimentação também para mim, né? É uma experiência nova para mim, e justamente, né, eu sempre gosto assim de estar mais afiado e treinado, né? Mas aqui a gente sempre tem uma primeira vez, e eu estou aqui para fazer essa experiência, né, de inauguração com vocês, com essa aula, né? Eu estou começando a fazer as aulas agora, né? Então tem professores que já têm mais casca, vamos dizer assim, já têm mais o hábito, mas para mim, assim, é um grande prazer falar sobre essa disciplina, porque seja educação, seja cultura, né, sociedade e a contemporaneidade, são discussões assim que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de estar discutindo a sociedade, eu gosto de estar pensando de uma forma ampla no mundo que nós vivemos, né? Eu sou da área de geografia, então a gente tem sempre uma visão de escalas, né, geográficas, sempre olhando para numa escala menor, que é nós mesmos, às vezes, até escalas menores do que nós mesmos, né? Mas até as escalas maiores, né? O mundo, o universo, né? A sociedade, enfim. Então, são temas que eu gosto muito de discutir, né? Foi um prazer fazer essa aula, né? Aqui estou colocando para vocês a ementa da nossa disciplina, e a nossa disciplina, ela tá, o próprio nome já diz. Então, nós vamos discutir, né, educação, nós vamos discutir cultura, nós vamos pensar a sociedade, mas o eixo central é a contemporaneidade, né? Os tempos contemporâneos que está sendo colocado aí. E aí, para a gente pensar os tempos contemporâneos, como nós colocamos aqui, né, para falar aqui a ementa, né, história do pensamento contemporâneo, modernidade,
pós-modernidade, educação, multiculturalismo, globalização, educação escolar, as perspectivas de educação no século XXI. Então, são pontos aí que a gente colocou, que está colocado na nossa ementa. Então, essa é a capa da nossa aula, a nossa primeira aula, aula 1. Eu só vou dar uma deslocadinha aqui no ventilador, que ele está pegando muito na minha cara. Deixa eu tirar um pouco aqui. Certo, que aqui tá calor aí em Dourados, né? A gente já está no outono, mas está calor aqui. Aí eu liguei o ventilador aqui no quarto, não tem ar, tal. Mas esse ventilador está muito na minha cara, eu vou tirar um pouquinho. Se eu sentir calor, depois eu volto um pouquinho para o meu corpo. Então, aula 1, vamos passar. São alguns pontos que eu vou trazer nessa aula, né? Para a gente pensar, dentro dessa aula, a modernidade e as rupturas que vão dar origem à contemporaneidade. Então, eu julguei importante para que nós começamos a pensar a nossa sociedade, a educação e a cultura nos tempos contemporâneos. Eu julguei importante a gente ter um pouquinho mais de profundidade sobre o que é a modernidade. Haja vista que nós vamos discutir a contemporaneidade ou a pós-modernidade, né? Penso que a modernidade ele é coexistente dentro desse contexto contemporâneo. Então, tudo que perpassa, tudo é demais, né? Mas uma grande parte dos elementos que perpassaram, né, que perpassam a modernidade e o paradigma, né, que ela carrega, ele ainda está presente dentro dos nossos hábitos, ainda está presente dentro da nossa realidade. Então, aqui a gente vai discutir, né, falar um pouquinho sobre a divisão histórica, né, quadripartite. Aí a gente vai falar sobre a modernidade, né, diferença, né, em relação à divisão histórica, os caminhos da modernidade do Brasil no mundo e algumas rupturas aí que a gente vai, algumas reflexões, né, e provocações, na realidade, gente. Eu também quero exercitar com vocês, né, que a nossa aula seja de pensamento, né, mais fluido, né, de provocações e de reflexões que perpassam não só vocês, enquanto tentar compreender a aula em si, mas a mim mesmo, né, porque o mundo que nós vivemos é um mundo que está sendo pensado ainda. Então, eu acho que é importante nós estarmos abertos a justamente o diálogo, até porque eu, como uma pessoa que está pensando aqui, que se colocou num papel de querer pensar essa contemporaneidade aqui e fazer uma aula para vocês, eu não tenho todas as respostas fechadas, né? Eu não estou aqui para ser aquele que vai falar algumas coisas aqui que possam ser esclarecedoras para vocês, porque na realidade eu também faço parte da reflexão, eu também quero pensar junto com vocês. Tá? Então, pensando e colocando, né, esse atributo, né, assim, essa classificação, idade moderna e modernidade, são termos, né, que estão aqui, que vai ser o eixo da nossa aula de hoje, a nossa primeira aula. Então, a idade moderna e aí a divisão quadripartite dentro dessa imagem, que parte desse pressuposto que nós temos uma divisão entre esses períodos históricos, e que esses períodos históricos, né, nós temos ali a pré-história, e que a gente assim estuda também na história, né, nós temos a pré-história, que desde dos primeiros Homo sapiens, né, até a elaboração da escrita, nós vamos ter esse período de grande extensão temporal, e que a partir da escrita, né, 4.000 anos antes de Cristo, nós vamos adentrar a primeira idade, vamos dizer assim, dentro da periodização desse tipo de periodização de história, que é a Idade Antiga. Então, se a gente for pensar, por exemplo, o escopo aqui da nossa aula, que é a Idade Moderna, então, que ali tem uma datação consensual histórica, né,
que vai do marco, né, do fim do Império Romano, estritamente já o Império, né, que tinha sede em Constantinopla, né, queda de Constantinopla, e que era uma extensão do que era o Império Romano, né, no caso já tinha acabado o Império Romano, mas já era uma outra extensão, e que a queda de Constantinopla ela está relacionada também ao período que vai marcar o fim da Idade Média, que é o período de transição entre o feudalismo e o sistema capitalista, né, a criação dos Estados-nações. E esse período que vai até 1789, que é datado aí como marco da Revolução Francesa, a gente denomina na história como a Idade Moderna. Alguém levantou? Professor, essa idade moderna, essa idade que a gente está estudando, ela é a idade de referência para a Europa. Em tempos decoloniais, a gente não poderia até estar estudando isso daí, que é uma coisa que a gente estudou desde o primário. Né? A gente não deveria, não necessitaria estar estudando, sim, a idade moderna, mas dos nossos povos, dos povos do continente americano. Sim. A gente tem que levar como base principal esses povos da Europa, sendo que a gente sempre está falando que a gente tem que estar a um passo adiante, a gente tem que estar dentro da contemporaneidade. É justamente isso, né? Porque se a gente for pensar essa periodização, ela é uma periodização que tem como referência esse caminhar histórico europeu, né? Então a gente tem mas tão importante o eurocentrismo aí, com certeza. Tão importante quanto o caminhar europeu, eu também acho, na minha opinião, que é o caminhar africano, que é o caminhar asiático. Então, já que todos os caminhares são importantes, por que a gente não está mais preso a ligar, a estudar, a conhecer, a entender o caminhar americano? Com certeza. Mas vamos partir do pressuposto assim, que quando a gente está pensando aqui a modernidade, nós estamos pensando a elementos estruturais que refletem e influenciam a nossa sociedade, e que esses elementos, eles são, por exemplo, eurocêntricos, eles são elementos que perpassam, por exemplo, as visões, né, coloniais e depois imperialistas, que todas elas têm um eixo, né, de movimentação e de coabitação dentro do nosso planeta, que é o eixo do capitalismo. E que, como você falou, existe uma multiplicidade de histórias e uma multiplicidade de espacialidades que coabitam no nosso planeta. Então, uma das coisas que eu vou tentar pensar aqui na nossa disciplina é a gente tentar observar como que nós temos determinadas estruturas que estão amarradas a essa visão e esse paradigma, que é o paradigma que se reflete. Portanto, nós, por exemplo, uma das coisas que é base disso é que nós todos trabalhamos em uma escola. E a escola é uma dos marcos estruturais desse sistema e de toda essa lógica. Né? Ele é um marco, né, em termos de lógica moderna, em termos de lógica eurocêntrica, em termos de lógica capitalista, certo? Então, e como que a gente tenta começar a perfurar isso? Como que a gente começa a tentar perfurar, no meu ponto de vista? Compreendendo a geograficidade, compreendendo os elementos que perpassam e que constituíram aquele lugar. Professor, eu vou colocar mais um adendo. Desculpa estar pulverizando esses contextos, é porque esses contextos me perturbam muito, sabe? Então, o senhor falou que a gente está na modernidade, mas na modernidade atual, não, o que a gente tem? A gente peraí, eu não falei que nós estamos na modernidade. Nós estamos, teoricamente, se a gente for pensar em consenso, nós estamos na contemporaneidade. Sim. Eu quis dizer que, dentro dos tempos contemporâneos, existe coexistência de elementos da modernidade. Mas, professor, dentro da contemporaneidade, o que nós temos hoje é um país
se definindo como detentor da verdade e do único poder. Ele se intitulou como o principal do mundo. Nem a Europa, mais que a gente está ali estudando a Idade Moderna da Europa, ela já está ultrapassada. Uhum. Sim, com Porque o que a certeza. gente tem na contemporaneidade é um país querendo ser, querendo existir como uma ordem unipolar. Ele mandando em todos os outros. Por isso que eu acho, desculpa, mas assim, insisto nisso, eu acho que a gente tinha que estudar a Idade Moderna, a modernidade e a contemporânea de todas essas grandes civilizações, não só da europeia, porque, querendo ou não, embora tenhamos sido, ainda somos, colônia desses países, vieram muitos povos para cá que têm pensamentos diferentes. Se você conversar com os povos se você conversar com um quilombola, a ideia de mundo dele é muito diferente. É totalmente diferente dessa daí. Com o indígena é mais diferente ainda. Então, assim, nós estamos aprendendo e estamos ensinando sempre a mesma coisa, como se a mesma coisa não tivesse mudado. E a história mudou. Hoje não é Sim. só o que interessava ou o que interessa à Europa. Uhum. Eu concordo profundamente com você. Eu acho que isso é uma discussão que a gente vai construir dentro da nossa disciplina, de olhar esses elementos, porque, assim, o que eu acho importante é que, e que não é, no meu ponto de vista, é uma realidade, é entender que a modernidade, ela tem influência direta na nossa vida. Você citou que, por exemplo, os Estados Unidos, ele tenta se colocar como uma grande liderança unipolar do mundo. Essa estrutura que permite os Estados Unidos ter essa liderança é essa estrutura que a gente está tentando analisar. Então, a gente está tentando analisar isso para fazer uma crítica, para fazer uma ruptura. Então, por exemplo, a gente pensa assim que para nós começarmos a criar esses espaços e essas linhas de fuga, a gente tem que fazer uma desconstrução. E isso perpassa a maioria das compreensões contemporâneas e pós-modernas, vamos dizer assim, certo? Pós-estruturalistas, etc. Então, a gente, aqui, o nosso trabalho da nossa disciplina, no começo aqui dessa aula, é pensar, por exemplo, eu trouxe aqui essa história quadripartite e a diferença do conceito de modernidade, por quê? Porque o conceito de modernidade ele já é um conceito que vai, vamos dizer assim, ser mais crítico a essa divisão e essa periodização histórica, até porque ele vai pensar a modernidade enquanto um grande paradigma e que, dentro dessa datação, que eu coloquei aqui na apresentação, essa divisão quadripartite, ela está desconexa com a ideia do que é modernidade. Para a gente, justamente, não fazer fazer uma confusão em relação ao que é a idade moderna e o que é modernidade. Então, por exemplo, quando nós pegamos, assim, quando a gente vai ler, por exemplo, os autores que estão dialogando com conhecimentos outros não europeus, pensar o Nego Bispo, pensar o Krenak, por exemplo, todos eles estão pensando de uma linha de pensamento que não é eurocêntrica, justamente para fazer uma desconstrução, uma interrupção ou uma infiltração, uma penetração de um pensamento outro que possa florir ou que possa cultivar outras formas de visão, outras formas de pensamento. E para que a gente faça isso, a gente tem que fazer uma crítica ao que é a modernidade. A gente tem que fazer uma crítica a também uma parte da contemporaneidade. Né? Porque, por exemplo, há uma crítica ao pós-modernismo também. Né? Então, a gente tem que fazer essa compreensão e, assim fazendo, que é o nosso caminhar proposto aqui na disciplina, é pensar outras visões, outras possibilidades, né, que possam furar, que possam desestruturar um paradigma que busca ser
unipolar, que busca ser de um caminho único, né? Que busca criar um trajeto único do ponto de vista do desenvolvimento humano, do ponto de vista da leitura de mundo, etc. Então, é justamente esse caminho, e concordo plenamente com você, né? Aqui a gente está fazendo o trabalho de pensar aquilo que impacta-nos, né? Estados Unidos, potência unipolar. Ela é uma potência unipolar capitalista que se figura dentro da modernidade. Ela não é europeia, mas todos os princípios dela estão estabelecidos dentro de uma visão judaico-cristã e que tem aderido elementos que perpassaram toda a compreensão filosófica, ideológica da constituição da modernidade no planeta, que veio eurocêntrica, mas ela tem uma influência mundial. Certo? Então, vamos prosseguir. Eu gosto assim, gente, eu gosto de conversar e vai fluindo, certo? Pode fazer essas interrupções aí, que a gente vai seguindo e vai conversando e vai assim. Beleza, pessoal? Vai lá. Então, falei aqui das diferenças. Um ponto que é uma coisa importante, enquanto professor, eu passar aqui para vocês, no sentido de que a gente precisa, estou sendo didático, né? São diferentes terminologias, idade moderna e modernidade. Na idade moderna, nós temos esse período mais estanque, né? Muito relacionado a uma visão mais clássica, né? Da história. Mas a modernidade, o conceito de modernidade, ele é uma visão um pouco mais ampla e que tem a ver com uma análise de um paradigma que vai perpassar ao longo dessas décadas, principalmente a partir dos séculos, a partir do século XV até o século XX, principalmente, né? Como que nós, das ciências humanas, olhamos para esse período, que é um período, como a colega falou, que vai refletir uma visão europeia de mundo, que dentro desse contexto, né, de propagação ideológica do eurocentrismo, nós temos, juntamente com esse contexto, a expansão do capitalismo, que advém da Europa, e que, a partir do capitalismo, a partir da criação dos Estados-nações, a partir da colonização, dos imperialismos, né, do neocolonialismo, isso vai se expandindo e vai se globalizando. Né? Então, a modernidade ela tem uma dimensão global desse eurocentrismo, dessa visão de um processo de subjetivação do nosso planeta. E aqui, eu começo a trazer algumas pinturas europeias, né, porque a gente está falando desse espaço de propagação ideológica, né, o espaço que vai constituir, vai influenciar o modo como as subjetivações elas são processadas até hoje. Então, a gente traz aqui uma pintura renascentista, Botticelli, né, o Nascimento da Vênus. Além dela, também eu trago a pintura da criação de Adão, Michelangelo, uma datada aqui já no comecinho do século XVI, no século, finalzinho assim, né, 1483, né, no século XV. E a gente, né, explicando aqui para vocês, dentro do processo, não sei se vocês já estão habituados com esse conhecimento, né, mas quando a gente fala, por exemplo, da modernidade, a gente está falando desse período que perpassa uma transição do mundo que não havia, né, a gente, da geografia, né, não havia uma compreensão de uma unidade global, vamos dizer assim, né, nós não tínhamos ainda uma noção dos territórios, dos continentes, e nesse período anterior ao século XIII, século XIV, né, anterior ao século XV, havia uma divisão política e econômica que nós denominamos que era o feudalismo. Dentro do feudalismo, havia sistemas de monarquias, né, de feudos, e aí você começa a ter uma certa ruptura
com esse período que é do medieval, né, da Idade Medieval, né, que essa ruptura ela vai se dar justamente pelas quebras aos poucos, né, desse sistema, que vão acontecer principalmente no que a gente chama dos burgos, né? E isso vai dar nome àquilo que é as populações que vão se ascender economicamente naquele período, que são os burgueses. Então, a ascensão dos burgueses, a expansão do comércio nessas cidades, né, que tinham locais de comércio mais abundantes, né, e que isso vai fomentar uma economia diferente, tudo isso perpassa uma ruptura que, do campo material, né, das trocas econômicas, da ascensão social, até aos campos dos paradigmas do pensamento, do processo de subjetivação. Então, aquela mudança, aquelas pequenas mudanças, pequenas rupturas, ele vai permitir a fragmentação de uma sociedade feudal, medieval, para o início de uma sociedade moderna, que perpassa o fim dos feudos, que perpassa, por exemplo, a criação dos Estados-nações, que, muito distante temporalmente do que é o Brasil, né? O Brasil se torna um país, um Estado, com um território, a partir de 1822, com a sua independência, mas ele se torna um país com base nos marcos subjetivos, nos marcos paradigmáticos que surgem dentro da modernidade, né? Então, por exemplo, os Estados-nações que vão ser aqueles colonizadores como Portugal, que foi os nossos exploradores aqui, Espanha, Inglaterra, etc., eles vão surgir dentro dessa mudança, dessa desfiguração dos feudos, e justamente na aglutinação de alguns desses feudos, que vão, aos poucos, criando novas fronteiras, novas formas de legislação e novas conduções de controle e poder. Aos poucos também vai ter uma mudança econômica, então nós já estamos falando da transição do capitalismo, e do ponto de vista paradigmático, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista cultural, nós vamos ter reflexos, né? Principalmente na mudança do ponto de vista do antropocentrismo, né? Da centralização do homem se colocando no centro da visão, né, de mundo, tirando, né, então, vamos dizer assim, ocupando aquele espaço que era do teocentrismo, que era a visão onde se colocava Deus, né, no centro das explicações, né, do que é o mundo. Então, a mudança, por exemplo, do renascimento, o próprio nome já diz, é um renascimento do clássico, né, principalmente greco-romano. Então, esse renascimento é o renascimento da discussão científica. Então, a ciência, por exemplo, ela é aquilo que nós estudamos nas escolas, e que nós lecionamos, né? Então, isso é uma base, uma parte muito efetiva e evidente da influência da modernidade na nossa realidade, né? Então, essa criação de uma concepção de ciência, de busca de explicação do mundo com base em fórmulas, em base teórica, de base analítica, dados, experimentações, né, empíricas, e isso se reflete também na arte, nas concepções de pintura, né, como a gente vê aqui, que são as pinturas cada vez mais primando uma aproximação bem próxima de uma representação da realidade, né, dos corpos humanos. Inclusive, há uma discussão, né, se aqui, nessa pintura, por exemplo, com Adão e a figura de Deus, né, se nós não estávamos aqui dentro de um escopo de representação, por exemplo, de uma parte do cérebro humano. Então, havia, por parte dos pintores, por exemplo, Leonardo da Vinci também é reconhecido por isso, por já começar, a partir da pintura, buscar retratações e representações cada vez mais fiéis
do corpo humano como formas de representação científica da anatomia humana. Então, isso também parte dessa mudança de paradigma teocêntrica para se colocar o homem, a ciência, mais ao centro do mundo. Né? É uma mudança que perpassa quais são os fluxos econômicos primordiais daquela transição, né? Onde o comércio ele começa a ter uma prevalecência, aonde há uma classe em ascensão, que depois nós denominamos como burgueses, há uma mudança ali da constituição do que é o Estado-nação, e que aos poucos isso vai reconfigurando a sociedade e, dentro daquilo que a gente está discutindo aqui, marcando os momentos iniciais dessa transição para a modernidade. Então, já estava falando aqui da superação do medievalismo, né, da medieval para a modernidade, né? Então, a gente está falando do teocentrismo para o antropocentrismo, a ascensão da ciência, o Estado-nação. Então, o Estado-nação, por exemplo, né, um dos livros marcos clássicos, né, o Maquiavel, quando escreve O Príncipe, ele vai ser um dos ideólogos, mesmo que indiretamente, da concepção de Estado-nação, né? Isso, quando ele escreve, se não me falha a memória, século XIII ou XIV, quando ele está discutindo ali como que os príncipes e reis, eles devem gerir seus feudos e tal, e como que, dependendo das suas características, né, se é um feudo grande, se é um reino pequeno, se é um reino que tem um vizinho que é maior que ele, etc., os riscos, né, ele vai falar assim, olha, em muitos casos nós precisamos aglutinar os feudos e criar uma base maior de poder, né? E isso vai influenciar depois a constituição dos Estados-nações, que posteriormente aqueles que vão promover, né, uma busca de controle territorial global a partir da colonização. Queria trazer um pensador aqui que eu acho muito interessante, que é o Spinoza, Baruch Spinoza, que é um pensador do século XVII, inclusive, né, a sua discussão, ela, na época, até hoje, ela tem um certo radicalismo, né, na sua concepção, e alguns vão rotulá-lo, né, como um princípio de racionalismo radical, porque o Spinoza, eu acho interessante esse autor, tem diversos autores, né, que fazem parte da modernidade do paradigma, né, o Descartes, né, o seu racionalismo, a sua visão abstrata, né, pensar assim, penso e logo existo, né, quer dizer, a abstração, ele permite você criar alguma existência, né, veja que a matemática, ela cria na geometria formas perfeitas, né? E no mundo não existe um círculo perfeito, não existe um quadrado perfeito, mas a partir de uma compreensão filosófica de que nós podemos pensar e existir alguma coisa, quer dizer, essas formas que são abstratas, elas podem se concretizar, né? Inclusive na engenharia, né? Por exemplo, quando se concebe essas formas enquanto produtos, né? Então, um dos pensadores que influencia, posteriormente, você vai ter Locke, né, que também é um dos que vão fomentar aí as visões de Estado, Rousseau mesmo, né, que estudam pedagogia, né, sabem que Rousseau é um dos pontos muito importantes também da modernidade, mas eu quero trazer aqui, eu escolhi de coração o Spinoza, porque o Spinoza, ele vai trazer uma racionalidade, um racionalismo radical, e ele parte de um pressuposto, porque muitos filósofos desses séculos, né, século XVI, século XVII, eles ainda tinham que, mais ou menos, fazer uma defesa da sua filosofia com base em Deus, né? O Spinoza depois foi escorraçado pela igreja, foi perseguido, etc., mas o Spinoza, ele trazia que
Deus, ele não é um ser meio que com característica antropomórfica, assim, que ele tem uma característica humana. Ele diz que Deus, ele está em todos os elementos da natureza. Então, ele não tem uma forma específica. Então, o mundo, ele é Deus, é a expressão divina, né, para Spinoza. Portanto, muitas coisas que nós precisamos entender, ele parte dos elementos que a gente vê nos fenômenos naturais. Então, é interessante porque ele usa isso para depois começar a questionar os mitos. Porque, por exemplo, ele vai dar, assim, metáforas bíblicas, né, do tipo, então se Moisés atravessou o Mar Vermelho, exemplo, né, por que nós precisamos, segundo Spinoza, superar essa visão mitológica dos fenômenos, que a gente precisa olhar o mundo do jeito que ele é e tentar apreender do mundo os aspectos que eles nos passam, sem nesse intermeio entre a percepção do mundo, sem nesse intermeio a gente precisar criar narrativas que vão fabular, que vão criar mitos, sendo que a gente pode pensar esse fenômeno por si só, sem ter esse intermédio entre o mito e o fenômeno, certo? Então, para Spinoza, por exemplo, a travessia de Moisés no Mar Vermelho, ele poderia ser explicado como um fenômeno, né? Do tipo, olha, será que naquele período a travessia do Mar Vermelho ele não foi em decorrência de uma baixa de maré que permitiu com que aquelas pessoas pudessem atravessar aquele local? Então, ele está dizendo isso, obviamente ele não viu isso empiricamente, né? A gente está falando do racionalismo radical, ele não estava lá para ver, mas ele está tentando criar uma lógica do ponto de vista do fenômeno que explica por si só aquele fenômeno, não ter um mito ou uma fábula que possa mediar a nossa relação de conhecimento e de entendimento sobre o mundo natural. Então, portanto, o mundo natural é esse mesmo, e se Deus existe, ele está aí, certo? Ele não precisa ter uma mitologia para isso. E aí, é importante que Spinoza, ele vai, então, dar muito aval para o conhecimento analítico, científico, né? Esse conhecimento do fenômeno em si, né? Empírico, né? E que uma das coisas que é interessante do pensamento dele, na lógica dele, é que dentro dessa compreensão dos fenômenos, a gente pode, então, ir afunilando e melhorando as nossas possibilidades de escolha. Então, ele vai dar um exemplo também das políticas, né, dos sistemas políticos, quer dizer, então, se você tem, na época, as monarquias, se você tem uma monarquia que faz determinadas escolhas e nós observamos aquelas escolhas empiricamente, observamos que está dando errado, então nós vamos ter que fazer melhores escolhas para que nós possamos ter melhorias, né, melhores encontros, no caso, né? Vamos pegar o linguajar de Spinoza. Então, a gente tem situações que nos permitem ter melhores encontros se nós fizermos melhores escolhas. Então, mais ou menos nesse sentido, que é um pensamento muito racional, um pensamento que busca racionalizar também as ações, as escolhas, e busca também, observando a natureza, buscar uma explicação racional para aqueles fenômenos, ao invés de ser uma explicação mitológica. Então, isso demonstra esse paradigma extremamente balizado dentro das concepções científicas. Aqui eu queria trazer também outras expressões de linguagem desse paradigma da modernidade. Pessoal, tá tranquilo? Eu vou apertar um ESC aqui, ver a cara de vocês. Vocês tá de boa? Qualquer coisa, vocês vão chamando aí, tá? Tá tranquilo, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Beleza, vamos seguir. Então, trouxe aqui uma pintura que a gente, pensando nos contextos, né? Então, se a gente está falando do Spinoza aqui no século XVII, e ele foi perseguido pela igreja, né? Teve muito problema econômico,
Então, ele não conseguiu se estabelecer socialmente também. Então, só posteriormente, os seus escritos, eles tomaram reconhecimento intelectual. E, então, a gente está falando de rupturas, mas que elas não são tão abruptas e, ao mesmo tempo, coexistem com elementos como, por exemplo, a força religiosa, a força da igreja, né, no caso, por exemplo, a igreja católica, nas concepções de mundo, né? Mesmo que nós estamos falando de um paradigma, que é a modernidade, que tem como seu princípio, né, o homem no centro do mundo, que tem a ascensão do conhecimento científico, né, os princípios cada vez mais da razão, né, em detrimento da religião. Então, mas mesmo assim a gente está falando, né, de mudanças que vão acontecendo num longo período. Então, por exemplo, ali, uma pintura do século XIX, né, então a gente já está falando, período que se a gente for voltar lá naquela divisão histórica quadripartite, né, já estaria na idade contemporânea, na realidade pós-Revolução Francesa, de 1800 e 1789, porém, entretanto, todavia, nós estamos discutindo modernidade, e a modernidade, ela está ali, ela está coexistindo. E nesse momento, né, depois de revoluções industriais, depois de revolução industrial, no caso, depois de revoluções burguesas, do momento onde as monarquias e a sua correlação, né, de forças que tinha naquele momento, que as monarquias, na sua conjunção com as lideranças religiosas, né, e com as lideranças mais locais, vamos dizer assim, que passavam os duques, as duquesas e os outros títulos de reinado, né, tudo isso configurando uma busca de coesão política daquele sistema monárquico, ele vai se desconfigurando, porque a própria burguesia, ela já estava tão poderosa que não fazia sentido um Estado aonde o rei, né, a rainha, a liderança monárquica, ela controlasse aquele território, aquela territorialidade. Então, no caso, os burgueses, eles promoveram, né, as revoluções burguesas, né, na França, depois as mudanças que tiveram de aberturas na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, com a própria Revolução e a independência dos Estados Unidos, e as proclamações das constituições clássicas, né, desse período moderno, eles vão se basear nessa outra ruptura que vai ter dentro da modernidade, que é da burguesia, que vai, então, tomar para si o Estado-nação, e tomando para si o Estado-nação dentro de um contexto de revolução industrial, isso vai promover, por exemplo, novos idealismos, né, do ponto de vista artístico. Então, por exemplo, o romantismo, que é um movimento de pintura que acontece nesses países, né, centrais do capitalismo, que a gente pode dizer, que estava na Inglaterra, que estava, por exemplo, na França, que estava, por exemplo, ali no início da unificação alemã, de uma visão romântica, né, uma visão idealista, né, uma visão heróica do mundo. Então, eles se colocam nesse papel. E aí, até hoje, né, a gente estava falando aqui dos Estados Unidos se colocando como uma potência unipolar, e um dos trabalhos que eu tenho escrito nesses últimos tempos é tentar buscar entender como que as relações de linguagem, principalmente os meios de redes sociais atuais, os vídeos mais curtos, eles estão também se inserindo dentro da lógica da política mesmo, né? Dentro da lógica, não da política em si, mas da política oficial, né? Então, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, né? Você vê que ele posta vídeos, portanto, se ele posta vídeos como presidente, são vídeos da política oficial daquele país, né? Os departamentos, os ministérios, né, do governo também postam vídeos nas redes sociais que, ora, brandam também com esse idealismo, com esse romantismo, com essa visão heróica do mundo, que é uma visão heróica com uma herança dentro de princípios que estão historicamente ali enquadrados na modernidade também.
né? Então, esse romantismo, esse heroísmo, que tem essa figura ali central, né? Por exemplo, o símbolo da França, da liberdade, está ali mais clara dentro do foco central. No nosso foco central óptico, né? Não o centro geométrico, mas o centro óptico da imagem, é um pouquinho acima do centro geométrico. Então, tudo isso, ele perpassa também muito daquilo que é empregado hoje nas linguagens. Então, é isso, um pouco daquilo que eu estou analisando, que eu estou escrevendo agora, né? Buscando analisar algumas produções de pequenos vídeos que circulam no X, né, no X, né, a rede social que antes era o Twitter, Instagram, e que são cada vez mais por meio de figuras da política oficial, né, ou os próprios ministérios dos governos, inclusive, não só os Estados Unidos, mas a China, o próprio Irã, agora envolvido na guerra, né, estão produzindo esses tipos de vídeos, e isso tem a ver com quais são os padrões de linguagem e quais são as historicidades que eles podem carregar, os padrões de linguagem. Então, por exemplo, aqui a gente vê o heroísmo, né, da França, ali, a paixão da Revolução Francesa, mas, ao mesmo tempo, as imagens e as produções da linguagem da pintura, ela vai criando pequenas rupturas de crítica daquela ordem que nós tínhamos aqui, heróica e romântica, para uma pintura que vai refletir, por exemplo, as sociedades e a população marginalizada dentro daquelas sociedades industrializadas, né? As pessoas que passavam fome, as pessoas pobres que eram exploradas economicamente, né? E que estão retratadas aí entrando num período, se a gente for ver as datas aqui, né, das obras, já entrando para os meados e a segunda metade do século XIX. Então, a gente tem algo na expressão da linguagem artística da pintura, elementos que vão retratar essa mudança do ponto de vista do pensamento da sociedade e que começam a ficar um pouco mais ficam mais explícito até, né? Porque existia a autocensura e existia a censura, né? Então, coisas que não eram permitidas e coisas também que os próprios pintores, não, né? Os pintores, até aquela época, eles viviam da pintura e aquilo que eles tinham de renda era das pinturas que eles vendiam e o comércio, então, é uma coisa que eles se preocupavam, né? Se aquele que ele pintava era algo que poderia ser bem recebido pelo público. Mas, aos poucos, você tem expressões artísticas que elas vão buscando romper, que vão buscando criar linhas, né, de fuga, criando possibilidades de reflexão crítica em relação àquilo que está acontecendo na sociedade. Você tem uma visão mais cinzenta, né, mais obscura daqueles ambientes, né, que a gente sabe de todos os problemas sanitários, os problemas sociais, os problemas da mortalidade, as mortalidades infantis, né? Então, todas as consequências desse processo do progresso, desse processo da modernidade, né, que vai estar como eixo de expansão na Europa e que vai se refletir, né, para as territorialidades no mundo inteiro. Aos poucos, a própria pintura também, uma coisa que é importante, a partir das inovações técnicas. Então, a fotografia, que ela vai começar a se expandir no final do século XIX, ela permite que as pinturas elas deixem de ser tão realistas e comecem a ganhar expressões diferentes, até porque a pintura ela não ia conseguir mais rivalizar com a fotografia. Se a ideia era cada vez mais pintar de uma forma realista, essa ideia ela ia ser, não ia fazer com que a pintura se sobressaísse. Já visto que a fotografia ela pode retratar de uma forma mais fiel à realidade do que a própria pintura. Então, a pintura e as expressões artísticas desse campo, elas vão buscar expressar
outras dimensões, não apenas retratar realisticamente aquela realidade. Isso é um ponto também que eu queria falar, pessoal, porque como a gente está trabalhando as linguagens, né, da nossa pós, um dos filósofos que eu gosto bastante de pensar isso, a questão da cultura, a discussão social, a discussão do capitalismo, desse processo de modernidade e a crítica a ele, é o filósofo Gilles Deleuze, e ele vai pensar as linguagens enquanto campos de conhecimento. Então, por exemplo, ele vai dividir, para pensar melhor, né, a ciência, a filosofia e a arte. Ciência, filosofia e arte como campos do pensamento, como formas de nós buscarmos escrever ou criar alguma coisa que reflita o nosso pensar. Então, para ele, né, o Deleuze, a ciência é algo que é uma forma de pensamento, é um fluxo do pensamento humano que se atém a resolver determinados problemas pontuais da nossa realidade. O campo da filosofia, ele perpassa a criação, por exemplo, de alguns conceitos, de pensamentos um pouco mais abstratos, que vão influenciar a ciência, com certeza, né? Mas eles estão em outro campo de reflexão, né? Eles estão no campo da criação de conceitos. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a gente está falando aí do século XIX, começo do século XX, né? A gente poderia falar aqui do Freud, né? Seu conceito aí, esses conceitos que permitiram nós pensarmos, por exemplo, o inconsciente, né? As subjetividades, e que isso vai refletir nas ciências, posteriormente com a psicanálise, com outras vias da psicologia. A arte, ele já é um outro campo que, dentro da sua capacidade linguística, né, então a gente falou da ciência como aquele que constrói fórmulas para resolver os problemas, a filosofia, as teorias e conceitos, né, então a arte ela vai ser aquela que vai, a partir das suas linguagens, seja o cinema, seja a música, seja a pintura, outras expressões de arte, teatro, enfim, elas vão buscar, a partir da busca do afeto, do sentimento, da sensibilidade, gerar reflexão e pensamento. Então, ele é também uma forma de criação daquilo que o ser humano tem de necessidade de pensar e de criar ao mesmo tempo. Quer dizer, para Deleuze, o pensamento e a criação, elas são parte do mesmo processo. A gente pensa e cria ao mesmo tempo, e então há expressões disso, por exemplo, na linguagem artística, na linguagem científica e na linguagem filosófica. Van Gogh, então aqui nós estamos vendo algumas obras impressionistas, né, Cézanne, mudando esse patamar de representação daquilo que havia na arte como representação da realidade. E isso vai destoar a linguagem, vai ampliar também a linguagem. Por quê? Porque a gente está falando do meio técnico, que é a fotografia. Fotografia, ele é um meio tecnológico que está baseado dentro daquele contexto, né? Revolução Industrial, novas produções de mercadorias, novas invenções técnicas, né? Então, diante desse contexto, você vai tendo mudanças nas linguagens que vão ampliando também concepções e que vão gerando também outras rupturas, outros vieses, né, em relação ao paradigma da modernidade. Nesses pontos que eu estava falando, já tinha citado, né, das revoluções burguesas, das revoluções industriais, da urbanização, né, tudo isso que vai se refletir, né, em parte eu estava tentando fazer uma alusão aqui às pinturas. Por quê? Porque também uma das experimentações que a gente pode fazer aqui na nossa disciplina e que é importante que vocês fazerem dentro da pós, que é uma pós sobre linguagens, é a experimentação de pensar que as linguagens artísticas, elas muitas vezes elas trazem um pensamento sobre os fenômenos, sobre os contextos, de forma diferente da ciência, mas elas são também
produções de vanguarda, elas trazem muitos elementos até antes do tempo, né? Antes da linguagem científica, muitas vezes, né? Então, você tem produções que elas vão criar uma sensação, uma sensibilidade, uma certa afeição naquela pintura, por exemplo, e que isso vai te trazer, assim, um ponto de vista de criticidade àquele contexto, né? E, ao mesmo tempo, a gente está falando de um contexto histórico, os meados do século XIX, aonde vão surgir muitas críticas que vão balizar ali a concepção de socialismo que vai se emergir ali a partir do século XX. Então, por exemplo, Karl Marx, ele está dentro desse contexto da crítica àquele processo do capitalismo, né, o processo do capitalismo industrial. E então a arte, ela tem também tinha feito as suas críticas a partir da sua própria linguagem. Então a gente precisa estar vendo, né, do ponto de vista das linguagens, né, e da arte, como que elas expressam um pensamento sobre esses contextos, sobre os fenômenos, da sua forma. Não, e é importante também que nós pensamos essas linguagens não como uma reprodução ou como uma forma de retratação, né, porque elas, por si só, elas têm uma expressão. Quer dizer, aqui eu estava falando de uma arte, né, como uma pintura do Van Gogh, que ela não tem mais uma busca de retratar a realidade como era pintado antigamente, né, nos outros tempos, que buscava retratar a realidade de uma forma realista, né, aquela pintura em relação à realidade. Por quê? Porque o meio técnico mudou. Então, você precisa ampliar as formas de linguagem, criando outras formas de sensibilização, outras capacidades de impactar, outras capacidades de provocar, outras capacidades de afetar as pessoas, como uma forma de pintar, né, do Van Gogh, exemplo, né, do Cézanne. Aqui, nesse último ponto, eu coloquei aqui a ampliação da educação escolar. Então, aqui a gente começa, como uma das provocações da nossa colega Mariane, que é a provocação dessa visão da modernidade, da ideia da compreensão do caminho único, né, do eurocentrismo, etc. Então, gente, uma das provocações que eu quero colocar para vocês é assim: a gente precisa pensar o espaço escolar enquanto reflexo dessa estrutura que vem da modernidade. Então, por exemplo, Michel Foucault, quando ele vai estudar esses aparelhos, né, ele vai dizer os aparelhos, como, por exemplo, o hospital, a clínica, né, ele vai pensar o hospício, né, ele vai pensar o presídio, ele vai pensar a escola como exemplos de aparelhos dessa modernidade, que elas carregam em si objetivos dentro dessa coletividade. Então, a escola, ela vai se ampliar nesse contexto, que é o contexto da revolução, das revoluções burguesas, que é o contexto das revoluções industriais ali do século XIX, ela vai se ampliar porque ela vai ser um aparelho ideológico que vai permitir com que o controle ele seja mais eficaz naquele período. Que o controle da subjetividade ele seja mais eficaz. Imaginar sociedades que estavam passando por industrialização e urbanização, consequentemente, de povos que vinham morar nas cidades de línguas diferentes. Então, existia uma necessidade do poder e do controle de alfabetizá-las dentro de uma concepção de um idioma único, exemplo. De alfabetizá-las dentro de uma regra e de um padrão que poderia ser eficaz dentro da lógica industrial, no trabalho na fábrica. Então, as nossas instituições escolares, elas têm esse reflexo, certo? Elas têm essa geograficidade. Vamos pegar aqui um termo que Douglas Santos, que é um geógrafo que trabalha com ensino de geografia, fala. Ela tem essa característica, essa característica que marca a escola também, certo? Não sei o que vocês acham disso, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se está fazendo lógica dentro daquilo que vocês que eu estou querendo dizer para vocês, tá? O que vocês estão achando? Vocês
Com certeza você já deve ter pensado isso, né? Como que a escola faz parte desse elemento que é o paradigma da modernidade e como que ele reforça, né, esses elementos que, naquela sociedade, permitia com que o aparelho escola fosse um aparelho, de certa forma, de sistematização e controle do Estado-nação, consequentemente, o Estado-nação burguês, com os seus interesses burgueses. Certo, gente? Tá tranquilo, pessoal? Se vocês quiserem falar, pode falar. Estou falando aqui. Às vezes é bom ouvir a voz das pessoas. Se vocês quiserem falar. O que vocês acham de toda essa discussão? Professor, acho interessante, acho extremamente louvável, mas assim, eu acho que a gente está discutindo muito preso ao que foi e que a gente não vai poder mudar. E sinto falta das discussões relacionadas. Não, eu não queria conhecer só essa cultura, eu queria conhecer outras culturas. Eu não sei se o senhor viu, mas eu coloquei aqui, naquele seu, acho que é primeiro ou segundo slide, o senhor fala da importância da Declaração dos Direitos Humanos para a França, mas se a gente olhar direito, o Ciro, que foi o primeiro rei da antiga Pérsia, que hoje é Irã e está sendo atacado pelos Estados Unidos, ele realmente foi quem deu os primeiros direitos humanos às pessoas. Por quê? Porque ele libertou os escravos, declarou que todas as pessoas tinham o direito de escolher sua própria religião, estabeleceu a igualdade racial. Todos esses direitos eles foram esquecidos para que os europeus pudessem hoje ser tão ricos como são, às custas da exploração e ocupação de outros países e de outros povos. E só depois é que eles colocaram que a escravidão era proibida, e até hoje eles mesmos escravizam as pessoas. Pode pegar que as grandes indústrias da Europa, M-Office, esqueci agora, Fórum, todas elas têm trabalho análogo à escravidão. Em países, hoje nem se usa mais o termo subdesenvolvido, em desenvolvimento, que eu também acho que não seria o termo mais apropriado, na minha opinião, a gente tinha que estar repensando essa questão dos termos. Mas, enfim, são discussões importantes, são. Tá, mas assim, pergunto para você, por que a concepção de humanidade do Ciro não foi aquilo que foi o que se estabeleceu, então? Ela não se estabeleceu porque os povos foram dominados uns pelos outros, né? E na medida em que uns iam dominando, aquele conhecimento que havia sido realizado antes deles e que não atendia às necessidades daqueles povos que estavam com o poder, aquele conhecimento ele ia sendo apagado. Foi muito para a gente poder começar a falar desses direitos humanos decretados por Ciro. São poucas as pessoas que falam hoje, né? Por que são poucas pessoas que falam hoje? Porque a maior parte da pessoa não tem acesso a esse conhecimento, ela fica tão presa estudando só as revoluções, as reformas, as transformações do que a Europa fez e faz, que não tem tempo na grade curricular dele de poder estar se dedicando a outros temas que são mais importantes. Você acha mesmo que, às vezes, só falta acesso? Você acha que não existe elementos de controle que permite ter acesso ou não? Acho que tem elementos de controle, por isso que, de certa forma, eu estou um pouco... Eu sei que a culpa não é sua, viu, professor? Mas eu me sinto extremamente desconfortável de ter que ficar estudando só a história e o que eles contam da Europa. Estou me sentindo desconfortável por isso. Eu acho, assim, que... Eu acho importante o que você está falando, mas eu penso que nós temos que ser didáticos aqui, pensando na disciplina como um todo, porque para a gente entender os controles que existem, que nos
não permite a gente ter acesso às informações, a gente tem que questionar isso. Mas a gente Não adianta somente a gente dar acesso à informação. É justamente isso, eu não acredito na escola como elemento de informação. Por quê? Porque a escola, ele é um elemento da modernidade. Aí você me fala que, por exemplo, dando acesso a essa informação, a gente muda essa realidade. Não muda, porque as estruturas de poder, elas são maiores do que a escola. Aí, se a gente ficar pensando somente em dar a informação, como se a gente faz a disputa, né, da fake news ou da verdade, etc., nas disputas políticas, isso não resolve a questão. Por quê? Porque existem estruturas de poder e de controle que moldam a subjetividade. E é isso que a gente quer discutir. Isso não está além da nossa vontade. A nossa vontade é discutir os temas decoloniais, mas os temas decoloniais ou os temas de outros paradigmas e visões de mundo, a gente vai discutir dentro do caminhar da nossa disciplina, mas o foco central é a pós-modernidade e os tempos contemporâneos, pensando na nossa sociedade e educação. Professor, eu entendo, aceito e respeito a sua fala, mas assim, o senhor pegou várias imagens, colocou aí, está tudo certo, está tudo ok, mas nós temos também, na Semana Moderna do Brasil, vários quadros que vinham rompendo com tudo isso, e até, de certa forma, o senhor não acha que eles poderiam ser também utilizados no lugar desses quadros que o senhor trouxe, que são dos artistas europeus? Em outro momento, sim, quando eu chegar a falar sobre o século XX. Tá bom. Então, mas eu preferi escolher aqueles que estão dentro dos eixos de emanação da cultura, porque eles são os polos que estruturaram o paradigma da modernidade. O polo de construção do paradigma da modernidade, ele não estava no Brasil, no século XX. Então, para mim, faria sentido trabalhar, né, se a gente fosse discutir especificamente a arte brasileira. Mas como a gente está discutindo a modernidade, eu acho importante a gente colocar elementos que vão fazer sentido e vão emanar esse paradigma e esse sistema de controle. Não, o senhor está certo, professor. Sou eu que estou desconfortável com a situação mesmo. Me perdoe. Não, está tudo bem. Eu acho que a gente... porque, assim, né, vou me justificar, né? Na realidade, quando a gente trabalha, enquanto professor da pós aqui, a minha preocupação, né, e muitas vezes professores meus, que eu tive ao longo da minha trajetória enquanto aluno, eles já me falaram isso, me cutucaram. Quer dizer, você não pode chegar falando de uma coisa sem passar pelo caminho. E uma vez eu estava num seminário, eu não lembro se foi no doutorado, se foi no mestrado, e foi o professor Jones, que era da disciplina, que inclusive agora é reitor da UFGD, agora está passando o bastão para outra reitoria, e ele me falou assim, ele me chamou a atenção o seguinte, estava trabalhando um livro do Stuart Hall, né? Quer dizer, dentro desse linguajar que nós falamos atualmente, das teorias decoloniais, etc., né? Stuart Hall é um autor, né? Que é lido. E Stuart Hall estava falando ali e tal, e ele falou assim, Thiago, você tem que parar um pouco, porque você quer falar as coisas de uma forma muito direta, como se as pessoas que estivessem aqui sabessem, por exemplo, quem que é o Gramsci, que o Stuart Hall cita, o Antônio Gramsci, que é um intelectual italiano. Então, você tem que ser mais didático, explicar. Então, eu tomei essas coisas para mim no sentido assim, se eu estou aqui na pós e tem um público tão amplo, né, geógrafo, pedagogo, professor de letras, etc.,
Eu penso que nós temos que ser mais didáticos, explicar de uma forma mais coesa, para que nós tenhamos fundamento para chegar lá e a gente poder discutir. E é um caminho. Quer dizer, eu não vou chegar aqui dando um chute no pé da porta e indo direto ao ponto, né? A gente tem um caminho para chegar. Inclusive para discutir a escola. Pensar assim, será que a escola, essa escola que nós botamos tanta fé como elemento de informação, de conhecimento, etc., ele é uma estrutura que permite isso? Haja vista que a sua formulação e a sua criação, ela advém do paradigma da modernidade, que é justamente um paradigma que busca controlar a subjetivação das pessoas, é essas provocações. Direitos humanos. Existe todo um diálogo sobre direitos humanos, no sentido, por exemplo, quando se fala assim, nós temos a paz e a busca da paz, né? E a paz, dentro da realidade social, ele é o momento onde há os principais conflitos na realidade, aquilo que a gente fala de paz. E quando há a guerra, e quando há o conflito em si, é justamente a deflagração e a possibilidade de reação dos oprimidos. Porque quando há paz, os oprimidos eles estão sendo totalmente controlados dentro do sistema desigual e que promove a violência como nós temos. E aí os direitos humanos eles servem a quem? Né? Ele é esse padrão de humanidade que cria essa visão padronizada, né, do que é ser o humano e tenta instaurar enquanto lei para o mundo inteiro. Será que isso não reflete ao paradigma da modernidade? Né? Será que os silenciamentos, como você falou do Ciro, ele não está relativo, por exemplo, a gente compreender como que as estruturas elas são mais enraizadas do que a gente pensa? Elas estão dentro das percepções, eles estão dentro das culturas, eles estão dentro das linguagens, ele está na ciência, e está na escola enquanto aparelho ideológico. Então, é isso que a gente está tentando provocar aqui de reflexão. Então, por exemplo, esses dias eu estava tentando fazer uma leitura da Constituição Federal Brasileira de 1988. Toda a base de promulgação daquelas leis, ela tem um marco temporal que ela não é nadinha de nada emancipatória do ponto de vista decolonial. Ela tem uma linguagem bastante restrita àquela ordem, que é essa ordem aqui, iluminista, que advém das influências das constituições europeias. Mas, Então, professor, ela foi escrita em um tempo que a decolonialidade, para nós, a gente nem pensava que isso poderia ser possível. De lá mas ela pode ser constituída a partir de emendas. Mas ela pode, mas a gente tem muitas pessoas extremamente tradicionalistas ali sentadas no lugar onde se fazem as leis, tanto que está se tentando voltar o Brasil para a era da pedra. Certo. Por Eles isso querem voltar, colocar o governo como um governo, acho que é teocrático, porque certo. querem Deus, pátria e família. Entendeu? Esse então, é o movimento reacionário. Exatamente. Esse é o movimento reacionário que nós temos. E esse movimento reacionário ele faz parte da estrutura que a gente vive. A gente tem que conhecer. Não é que a gente compadece e a gente aceita. Só que existe espaços e espaços. Existe o espaço da criação, existe o espaço da mobilização, da movimentação, existe o espaço da criação de novos discursos, de novos horizontes, e aqui a gente está no espaço de reflexão, que é o espaço de pensar, e esse é o objetivo aqui da disciplina, pensar quais são as estruturas de poder e de controle que continuam, permanecem da modernidade até a contemporaneidade.
e que nos favorece a pensar o mundo, pensar a escola, pensar a educação, pensar os problemas que nós temos nas nossas escolas, os problemas que nós temos nas nossas relações sociais. A gente tem esse caminho aqui, que é a nossa visão, né? Então, se pensar assim, a, a, a escola e a modernidade. Então, nós todos aqui somos professoras. Então, é comum, quando eu estou no ambiente escolar, né? Então, eu pego, deixa eu voltar aqui para ver a cara de vocês, é comum em ambiente escolar, trabalhei em rede municipal, trabalhei em rede estadual, estou na rede federal, e isso se repete em alguns discursos, que é assim, a escola não tem o mesmo valor do que antigamente. Né? A escola, antigamente, os alunos eles eram disciplinados. Tá, mas será... E essa escola de antigamente, ela é o quê, então? Era esse suprassumo todo, quer dizer, não tem nada de crítica então a ser feito, né? Porque, do meu ponto de vista, é uma escola que servia essa função de controle, que buscava disciplinar aquele tipo de população, e que ele foi, e é um espelho da sociedade, ele foi se transformando a partir das transformações sociais que a gente vai ver, que refletem essa transição e as rupturas da modernidade para a contemporaneidade. E aí eu preciso também fazer um pouco desse caminhar aqui para a gente compreender melhor. Essa escola que é a formação de mão de obra, que é a escola da urbanização, da recepção dos povos diferentes, que tem a ver com uma forma de linguagem única, certo? Então, eu versar aqui para vocês poesias e visões não coloniais não nos permite, por exemplo, a fazer a reflexão que está proposta aqui na nossa emenda, que é pensar que a nossa formulação de sociedade ela ainda não está aberta para os possíveis discursos, para as possíveis informações, para as N possibilidades de vieses e visões de mundo e paradigmas diferentes. A nossa sociedade ela não está aberta. Esses paradigmas, eles coexistem na modernidade e coexistem na contemporaneidade. Mas os espaços, eles são privados, inclusive nas discussões decoloniais. Por que eles estão privados na discussão decolonial? Porque o próprio sistema de controle garante um nicho de discussão disso para aliviar essa tensão. Como, por exemplo, a gente pode ter uma aula e discutir revolução, discutir marxismo, ou discutir qualquer outro tipo de teoria, dentro do sistema capitalista e dentro da estrutura de Estado. E isso não vai abrir, não vai ampliar. Por quê? Porque nós temos ainda uma estrutura de poder que nos aprisiona dentro desse discurso, que é privilegiado para nós, é nosso privilégio poder usufruir, mas ele não vai se difundir assim, somente pela nossa vontade. Então, a gente está falando de estruturas e disputas imperialistas, a gente está falando da ascensão do nazismo, mas eu vou querer passar por tudo isso, e a gente já está chegando aqui no final, para jogar as reflexões finais das pinturas que eu trouxe, que moldaram as escolas e as influências culturais que tem no mundo inteiro, que são antropocêntricas. ONU, por exemplo, reflexo das Nações Unidas e direitos humanos, instituição de poder de controle do âmbito de vista de escala global, né? Então, faz parte da conjuntura capitalista contemporânea. As artes, elas foram criando expressões cada vez menos românticas e cada vez mais provocativas, cada vez mais inquietantes, cada vez mais melancólicas, caóticas, solitárias, solidão urbana,
caos, paranoias, o consumismo, o reflexo da propaganda. E a gente, dentro do caminhar dessa aula, a gente vai traçar um ponto de reflexão que a gente continua dentro do nosso espaço do AVA, né, do Moodle, que até amanhã já vou lançar uma leitura e uma fundamentação de exercício para nós, né? Então, eu aviso a Stephanie, ela já vai também informar vocês no grupo quando tiver lançado certinho, que é pensar esse estado que a gente vive de crises e mais crises, de crises permanentes, e de que isso se reflete no ambiente escolar. Então, essa coesão que a modernidade buscou pregar para nós, de compreensão científica do mundo, de desenvolvimento, a palavra aí, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, né? Como se houvesse um progresso infinito em relação ao destino de cada vez maior elevação, né? Em relação a uma hierarquia. Então, princípios que moldam a nossa subjetividade, a nossa forma de ver o mundo, e que eles não trouxeram superação de lógicas perversas, de guerras que são permanentes. Acabou a Segunda Guerra Mundial, nós buscamos constituir uma estrutura de pacificação do mundo, né? Há os direitos humanos, há as constituições que estão buscando ter baliza nesses tratados internacionais. Porém, as guerras, elas são cada vez mais permanentes e estão cada vez mais locais, né? A gente tem estados de guerra no Brasil, né, em regiões de periferia, onde as pessoas elas vivem em permanente medo, em permanente patrulha, né, e polícia, que fazem com que haja toda uma coexistência de conflito ali. Então, são as crises permanentes, as crises econômicas permanentes. Então, tudo isso vai permitindo que haja uma ruptura daquilo que é pensar a modernidade enquanto um paradigma, que veria dentro de uma linearidade, e a gente começar a criar possibilidades de fazer a crítica, a ruptura, e pensar outras lógicas, outras formas de visão, né? Então, o esgotamento do consumismo, né? O ideário do desenvolvimento tardio, quer dizer, o Brasil é um país em desenvolvimento desde mais de um século, né? E aí ele tem a promessa do desenvolvimento, mas o desenvolvimento ele não chega. Aí, no século XX, os desesperos nucleares, né? As bombas atômicas, nós tivemos acidentes também nucleares, né? Todo o temor que isso poderia gerar no nosso planeta, né? E nos últimos anos do século XX, e agora no século XXI, os limites que a natureza nos coloca, né, enquanto ser humano. Será que esse paradigma da modernidade está trazendo toda essa eficiência, essa eficácia da ciência em relação a como que nós nos relacionamos enquanto sociedade, enquanto também sociedade com a natureza, né? Então, isso também é uma outra crise que permanece, são crises e mais crises. E a lógica outra, que tinha surgido como um paradigma alternativo em relação ao capitalismo e à modernidade, o socialismo do século XX, ele, ao longo dos últimos anos do século XX, ele foi se desfragmentando, ele foi perdendo o seu senso de justiça e de igualdade, né? E para as pessoas que tinham essa contravisão em relação ao capitalismo, né, começou a certamente pensar, será que o socialismo ele não faz parte dentro da mesma lógica do paradigma da modernidade, né, com os mesmos preceitos, os mesmos ideários de desenvolvimento, etc., né? Então, a estrutura, né, são as mesmas, e esses horizontes eles foram se perdendo, e eles para nós, sociedade, os horizontes possíveis, eles foram fragmentando, eles foram se esfarelando, deixando que as
deixando as grandes narrativas, né, as grandes possibilidades de mudança que nós tínhamos, seja depois da Revolução Burguesa, nas revoluções que tiveram, né, como a Revolução Francesa, seja depois com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a ONU e a busca da pacificação do mundo, dos direitos humanos e tal, seja com o socialismo, com a possibilidade de igualdade social, tudo isso foi se esfarelando enquanto possibilidade de existência no planeta, e as crises elas foram se atenuando cada vez mais e se tornando cada vez mais comum no nosso dia a dia. E aí a gente passa aqui para pensar na nossa escola, nosso ambiente escolar, as crises que nós vivemos no ambiente escolar. Né? Será que eu, obviamente, eu sei que, enquanto professor, né, eu dei aula hoje para o ensino médio, 4 aulas, e eu dou as minhas aulas, eu vejo que tem alunos que têm buscado uma compreensão, buscado tentar interagir com aquele conhecimento, né, que a gente está ali colocando, né, na mesa, mas a gente vê que o ambiente escolar, né, ele vai sendo desfigurado, as estruturas das escolas elas vão sendo cada vez mais precarizadas, né? Então a gente vê que a educação ela vai perdendo também esse sentido como uma narrativa importante de vida e de existência na sociedade. Quer dizer, é importante nós nos educarmos, nós termos conhecimento científico, nós termos uma boa formação, para que nós tenhamos uma boa inserção na sociedade. Esse discurso ele vai também se perdendo, né? E aí a gente questiona aqui, no final da nossa aula, né? Será que esse currículo ele está servindo para quem? Né? Será que essa perda de abandono, essa perda de sentido, esse abandono, esse é reflexo do quê? Né? E para que serve a escola hoje em dia? São as provocações que eu coloco, eu não tenho a resposta, vou pensar sobre isso junto com vocês. Certo? Eu queria fazer esse caminho para a gente pensar alguma coisa que reflete no mundo que a gente vive e que vem com o sentido cada vez menos fazendo sentido para nós, para a nossa sociedade. Esse discurso da modernidade e tudo que ela carregou. E nas nossas escolas, isso também se reflete. Se reflete no abandono, se reflete no descaso, se reflete na falta de interesse, né? Na falta de comprometimento, né, do Estado também em manter as escolas num padrão melhor. Então, a gente questiona diversas coisas, como, por exemplo, currículo, como, por exemplo, o que a escola serve. Certo, gente? Então, por hoje, a minha parte aqui de explicação se finda, mas a gente abre aqui para as perguntas, para o diálogo, o que mais que vocês queiram trazer. Professor, eu queria agradecer a aula, muito obrigada, e pedir desculpas pelas minhas intromissões, mas, assim, são pontos que eu considero importante e eu senti uma abertura na sua aula para poder falar sobre isso. Sim. Nós, enquanto professores, nós somos questionados e provocados o tempo todo para estar correndo atrás de novidade, para estar trazendo novidade, né? E, às vezes, pelo menos hoje, eu me senti extremamente desconfortável por estar novamente vendo a questão da Europa. Foi só isso, professor. Eu não sei se foi só para mim, vou até perguntar para o resto da turma, mas o seu rosto, ele ficou escuro, eu tenho que praticamente dobrar aqui a minha página do meu notebook, senão eu não consigo visualizar o senhor. A Alessandra também ficou escuro para você, Giovana? Pelo jeito não foi só eu, professor, a sua sala está mal iluminada. Eu acho que talvez eu tenha que colocar a luz aqui por outro canto, né? Por conta de que a luz está aqui, e aí eu estou contra a luz, como a colega falou. Isso. Se eu for colocar a câmera para cá e filmar daqui, talvez melhore um pouco. Ou eu compro um kit blogueirinho, né? Coisa... Exato. Boa noite, então, professor.
Esse material você vai disponibilizar para a gente? Vou sim. Ah, que bom. E aí, O slide, a gravação, tudo. na próxima aula vai ter tarefa para a gente fazer, né? Aí, a Lilian também achou que era o computador dela. Eu praticamente fiz aqui um malabarismo para poder enxergar o professor. Confesso que está difícil. Tô tranquilo. Eu vou tentar melhorar e a gente vai avançando aqui na discussão, justamente para pensar isso que você provocou, né, Mariana? Que são os discursos que são contra, né, esse movimento paradigmático, e, na realidade, eles fazem parte de rupturas dentro dessa modernidade, mas, ao mesmo tempo, pensar essas estruturas de poder e de controle e como que nós estamos amarrados dentro disso. Até que ponto a gente não está agindo conforme o controle e o poder, né? Mesmo sendo da contracultura, vamos dizer assim. Certo? Porque, gente, eu não tenho resposta, tá? Eu tenho só reflexões e interrogações. Então, isso é uma interrogação também, não é uma resposta. Então tá, gente. Falou, gente. Boa noite para vocês. Muitas pessoas, amanhã já é quinta-feira santa, né? Então já está, às vezes, liberado dos ofícios trabalhistas. Então a gente já se alonga aí, muitas pessoas vão se alongar já no final de semana, no feriado. Bom feriado para todos, bom final de semana, e até a próxima, até a quarta-feira que vem, nós vamos ter outro encontro. Tá, gente? Tchau. Vou desgravar aqui.